Primeiramente, você pode se apresentar pra gente e dizer como é que foi a sua história com o Ceará? Show. Meu nome é Lucas Machado, sou torcedor do Ceará pelo mesmo tempo que eu tenho de vida, né? Há 26 anos. Foi uma história que veio do meu pai, do meu irmão, que foram os meus maiores incentivadores a torcer para esse time. E o que você sabe sobre a história do Ceará de 100 anos atrás? Olha, muito pouco, viu? Muito pouco. O que eu sei é que foram os títulos, na verdade, que estampam o escudo, né, do time. Sei que esse pentacampeonato realmente está marcado na história do clube, né? Mas a história em si eu não conheço muito bem. Foi homologado, né, pela Justiça Esportiva Cearense, né, pela Federação. Os advogados que trabalharam neste processo na época, eles poderiam falar muito bem sobre esse tema, sobre o assunto, né? Claro que jogadores, infelizmente, não tem, né, dessa conquista. Mas nós temos os parentes, né, filhos de jogadores, sobrinhos, netos, né? A gente poderia descobrir, né? Procurando aqui as datas. Aqui são jornais da época, certo? Essa Liga Cearense de futebol, foi antecessora, porque ela, quando foi em 20, ela acabou, aí foi criada a ADC, Associação Desportiva Cearense, que hoje é a atual federação. Hoje é a FCF. Então a Liga foi que organizou esses campeonatos, de 15 a 19. Aí a partir de 20 foi outra instituição que organizou. Sábado, 6 de novembro de 1915. Futebol, né? O Stella Futebol Clube e o Ceará Sporting Clube disputam amanhã o título de campeão do Ceará no campo do Benfica. Olha, tem a escalação aqui, Tem a escala de 2 times. Aldo Meton. Olha isso, cara. São todos autenticados, né? Todos autenticados. Todos têm um selo aqui do cartório, né? Do cartório, né? Olha aqui esse jornal. 10 de junho de 17, certo? A prova que o Ceará ganhou o campeonato de 15 e 16. Ó, deu uma lidazinha aqui. Que está falando que está à exposição numa loja a taça das conquistas de 16 e 17. Na vitrine da Casa Americana se acham em exposição as belas e ricas taças levantadas pelo glorioso Ceará Sporting Clube, campeão de 1915 e 1916. Então já é prova, né? É porque às vezes a gente não tem noção da dimensão que é a história de um clube, né? Às vezes a gente torce, tem um sentimento, tem o carinho por aquele clube, mas não imagina a infinidade de coisas, de acontecimentos que já existiram na história daquele time, né? Em 2011, né, o que ainda restava aqui do campo, digamos assim, do Campo do Prado, ele deu lugar a esse complexo poliesportivo. Mas o Campo do Prado mesmo, ele era compreendido em um pedaço do que hoje é o Instituto Federal, uma parte da Rua Paulino Nogueira e um pedaço até do Estádio Presidente Vargas, né? E a gente homenageou a gente do IFCE em alusão a essa importante praça esportiva que funcionou quase 3 décadas aqui no estado do Ceará. A gente homenageou esse complexo poliesportivo com o nome Complexo Esportivo Campo do Prado. A gente fica tentando criar na imaginação da gente como que era isso aqui naquela época, né? Porque é claro que o tempo passa, né? Já não é a mesma coisa, já foram erguidas outras coisas, né? Já funciona uma outra instituição, mas a gente fica tentando criar na imaginação da gente. Você disse que pegava uma parte do que é hoje o PV, pegava uma parte da Paulino Nogueira, então eu fico tentando imaginar a dimensão que era esse campo aqui, né? Onde hoje funciona o IFCE, né? Naquela época era um campo de barro, né? Depois, quando os jogos foram se intensificando, era interessante que às vezes vinha até o pessoal do Corpo de Bombeiro para poder molhar o campo, para não fazer tanta poeira e atrapalhar o pessoal que estava assistindo o jogo. Então, em comparação com outros esportes,
futebol se popularizou sem dúvida nenhuma pelo baixo custo, né, em nosso estado, em nosso país, e também, como diz, o Brasil é o país do futebol, né, que tem alegria nas pernas, então isso aí tudo colaborou demais. É muito legal, mas pra mim tá sendo experiência única, mas e pro resto da vida, né? Se você dizer que, olha, eu participei de um documentário que contou uma história importantíssima do clube que eu torço, clube de coração desde criança. Tudo bem? Prazer. Prazer é todo meu. Tudo bem? Bem, eu comecei a torcer Ceará aproximadamente em 76, 77. Né? Eu tinha 9, 10 anos de idade. E daí, quando a gente começa a acompanhar o clube, a gente começa a saber a história do clube, e de competições que participou, e competições que marcaram, títulos que marcaram. E sempre escutava que de 1915 a 1919, houve um título, o pentacampeonato do Ceará, e a gente sempre interessado em procurar ver se havia um reconhecimento por parte da Federação Cearense de Futebol, por parte da Confederação Brasileira de Futebol, desse título, que é até hoje um título inédito no futebol cearense, que é o pentacampeonato. A gente teve acesso lá a algumas reportagens, algumas coisas, alguns textos, né, colunas e tal. E você vê aquilo transcrito, né, no papel. Parece até que você estava presenciando. Isso, exatamente. Parecia até que era algo ali recente, né? Poxa, é uma reportagem, isso aqui foi ontem, né? É isso aí. Foi muito legal. E assim, conquista é sempre algo que vai marcar um clube. O clube de futebol vive de conquistas, né? A minha conquista, assim, que eu, quando criança, que aflorou essa coisa do Ceará, foi em 78 para mim, quando eu acompanhei o título, o tetracampeonato do Ceará em 78, que ali eu tinha 11 anos de idade. E aquilo dali, para mim, aflorou o sentimento de torcedor alvinegro naquela conquista. E assim são todas as outras conquistas, né? E essa coisa, ele nasce justamente pela força da torcida do Ceará. Opa, bom dia. Bom dia, prazer. Tudo bem? Prazer, bom. Lucas. Como vai? Carlos. Esse tio Sério. E o papai tá de touca. Onde é que tá? Papai. Esse aqui é o seu pai? É. O jardim da minha casa dava para o pátio da Igreja do Patrocínio, ali da Praça José de Alencar. E ele jogava na Praça da Lagoinha, então batia racha por lá e tal, tudo. E vi a ideia do seu Luiz Esteves e outro lá, que eu não lembro mais o nome, de fazerem o Ceará. Aí eles chamaram vários amigos, né? Dos quais o papai, o tio Célio, e fizeram Rio Branco. Ano seguinte mudaram para Ceará Sporting Clube, Sporting ainda hoje é, né? Quando eles fizeram esse time, ele e os outros amigos, não tinham a ideia que o Ceará ia se transformar nesse poderio, nesse time de futebol, com esses milhões de torcedores, né? Não tinha ideia disso. Esse é o pai do senhor, né? Esse boa tarde. Eu tenho aqui uma foto que teve uma homenagem, que foi a primeira e única que eu entrei e pisei no Castelão, porque eu tinha de levar, ele disse, papai, é esse. Olha só. Que é o Gildo. O Gildo? Caramba. Carlito, Alexandre, esses aqui foram homenageados. E o papai foi como um dos fundadores, né? Então ele foi convidado. Mas aqui tem, ó, Edmar, Milton Melo, Serginho. Eu acho que aqui
Zé Eduardo, não sei, porque está aqui meio... Papai fez um gol de tiro de meta no Campo do Prado. Isso aí era uma coisa que ficou, inclusive no livro do Alberto Damasceno, ele fala. O cara fazer um gol de tiro de meta, porque ele tinha um chute muito forte, sabe? E fez esse gol de tiro de meta. E a diferença do goleiro é só aqui, porque o goleiro é na horizontal, o goleiro né? É na horizontal, né? Certo. Célio Moraes, Carlito Braga, Meton, Walter Barroso, Oucem, Aloysio, Mamed. Jogo decisivo entre Ceará e Estela. Gol, Otávio. Isso aí fica para a eternidade, o resto da vida, né? O gol do título. É igual o Tiquinho com o gol do tetra. É infinito, assim, são coisas que transcendem o futebol, né? Coisas enraizadas na própria história do Estado, da sociedade, é toda uma transformação, é toda uma influência que o futebol teve, né? O futebol impôs, como também recebeu, né? Então eu fico impressionado com a quantidade, como é grande a história do Ceará, né? Como mudou, né, bicho, também? Como mudou também, é verdade. E aí, tudo bem? Bem-vindo, vamos entrar, a casa é nossa. Vamos sentar, pode ficar tranquilo. Esse aqui é um dos trabalhos nossos sobre a história do time do Ceará, né? Foi lançado há alguns anos, é seu de presente. Muito obrigado, cara. Então o futebol ele surge como um esporte, né, de pessoas de boa condição econômica, inclusive o Ceará, né? Os clubes cearenses, esses clubes tradicionais, eles são fundados por pessoas de uma elite local. No início, ele tinha uma prática muito lúdica, de lazer. Né? As pessoas elas iam para o passeio público como um piquenique. As moças iam bem vestidas, com seus chapéus, inclusive daí vem a palavra, quem fala, a palavra torcedor, né? Porque elas torciam nas mãos um lencinho, né? Durante lá os jogos. Né? Então era um evento social. Né? Só que depois esse evento social ele começa a levar a uma rivalidade, né? Começam a ter rivalidades, né? E no início o Ceará ele ganha os títulos, né? Ele ganha, né, os 5 primeiros campeonatos, né? E isso a quem fala descontenta muito o Zé Alcides Santos, né? Que é o fundador de vários clubes, entre os quais o Estela, depois o Fortaleza. E aí é uma jogada política também. Né? A gente cria uma associação desportiva, no qual o Fortaleza passou depois a ter uma grande influência nos anos 20, inclusive, né? E, de certo modo, ignora-se as conquistas que haviam sido feitas pela Liga Metropolitana. Né? E aí, realmente, a década seguinte é uma década muito, muito positiva para o Fortaleza em termos de títulos. Né? Só que isso é uma coisa meio complicada, né? Porque, fora a questão dos títulos, né, eu vejo a questão das pessoas. Né? Se você tinha pessoas de carne e osso, permitam aqui a redundância, né, que jogaram, né? Gente que fundou times. Né? Então, você não pode, ao meu ver, esquecer essas experiências. Né? Você tem um Walter Barroso, que é um jogador, pelos relatos que nós temos, extraordinário. Né? Então, você vai ignorar essas pessoas, esse esforço, essa luta, porque não era fácil. E esse argumento de que era um campeonato só de Fortaleza, ele é facilmente batível, porque havia o Maranguape. O Maranguape não é Fortaleza, né? Era outra cidade, outra vila, né? Não fazia parte, né? Não era nem ainda na época da região metropolitana. Né? Então, porque o pessoal está cometendo um erro de anacronismo, está, né? Querendo pegar a palavra, né, do final do século XX e XXI, levá-la lá para a segunda década do século passado, sem compreender que é um outro significado. Então eu creio que, independente de será ter mais ou menos título, reconhecer essas pessoas, todas elas, mesmo aquelas que não ganharam, também é algo mesmo humanitário, né? Algo de certo modo, é um grande obrigado por tudo que foi feito. Né? Porque os sorrisos que estavam, no caso do Ceará, também teve lágrimas, teve suor de gente, teve sacrifício, teve contusão, teve confusão talvez, né? Teve empurra, teve vida. Né? E a vida ela é importante para o esporte, para o Ceará, para o Fortaleza, para a Federação, para nós todos, né, quanto seres humanos. Né? O torcedor do Ceará, ele sabe de onde veio, né? A gente canta isso quando a gente canta o hino do clube, né?
passado coberto de glórias, né? O passado do Ceará ele é coberto de glórias. Então isso é algo que a gente não pode nunca esquecer ou contestar ou menosprezar, né? O Ceará ele é o time que é hoje, com a grandeza que ele tem hoje, por conta do seu passado também, né? De conquistas, de evolução, de melhorias, né? De investimento. Então, com certeza o passado ele está muito presente na história do Ceará. Boa tarde, tudo bem? Haroldo? Isso, prazer, Lucas, viu? Seja bem-vindo, sente aí. Na realidade, é uma coisa que muita gente não entende, porque o pessoal disse que nós ganhamos o Penta na justiça, não foi. O Penta já tinha sido ganho pelo Ceará, só que ele era pela Liga Metropolitana Cearense de Futebol. Na época em que eu estava na direção jurídica, esse assunto surgiu, a gente precisou mover uma ação, porque a federação simplesmente não respondia ao pedido do Ceará, que era de que fosse reconhecida a liga que organizava os campeonatos de 15 a 19 como antecessora da federação, o que já ocorria em vários estados do Brasil, porque, de fato, as federações se originaram das ligas, essa é a história do futebol brasileiro, aqui não foi diferente. Então o trabalho da gente foi o quê? Provar que depois da liga, né, que era a Liga Metropolitana Cearense, veio a associação. Depois da associação veio a Federação Cearense de Desportos, que era FCD. E depois da Federação Cearense de Desportos veio a Federação Cearense de Futebol. Meton, Gotardo, Aloysio, dentre outros, são fundadores do clube, eles jogaram os campeonatos. O Aldo, goleiro, jogou 4 dos 5 campeonatos. Meton, idem. E esses caras simplesmente eram excluídos da história oficial do futebol cearense, o que é absolutamente injusto. Eles não só participaram, como ganharam títulos. E a ação serviu para fazer justiça a essas pessoas. E fazer a verdadeira história do Ceará vir à tona, ser reconhecida, ser oficializada, porque, por mais que alguém se incomode, ninguém pode reescrever a história, ela aconteceu. Quem lidou com o processo, quem conheceu o processo, quem conheceu os fatos históricos ali elencados, viu que não havia sequer discussão sobre os títulos. Esses eram um fato. O que se discutia era única e exclusivamente se a liga era antecessora da federação. E no final do processo foi isso que ficou provado e foi decidido. Agora o detalhe mais bonito é que um livro feito pelo próprio Fortaleza Esporte Clube, prefaciado pelo presidente dele, dizia isso. Foi a nossa maior prova, foi um livro deles. Porque quem fundou a liga, quem fundou a associação foi o Alcides Santos, que é Fortaleza. Foi ele que fez tudo isso. O campeonato de 20 foi disputado por um clube a menos em relação aos de 19, porque o Espéria não disputou. Os dirigentes eram os mesmos, os outros 4 clubes eram os mesmos, a forma de disputa era a mesma. Então por que 20 era oficial e 19 não? Pura conveniência política. Pura conveniência política. Aí o pessoal disse, cadê as súmulas dos jogos? Jogo de futebol, súmula, só começou a ser feito em 1970. Já tem esse detalhe. Nenhuma federação tem súmula antiga, porque não existia. E mais uma informação. A situação jurídica da atual federação, que antes era a ADC, era exatamente igual à da Liga até 1936. Ela nunca tinha sido registrada. Ela só foi registrada em 36. Ela só passou a ter personalidade jurídica em 36. Então nós dizemos, ou você reconhece a partir de 1915, ou reconhece só a partir de 1936, que é quando a federação foi fundada, a Federação Cearense de Desportos. Quem segue dizendo, contestando, seja lá com que argumento for, acredito que seja por pura paixão clubística, rivalidade, porque são fatos incontestáveis. Se as pessoas tiverem uma mínima disposição de buscar as informações, vão ver que estão todos lá. O que a gente vê é que todos eles
falam basicamente do assunto nas suas visões diferentes, né? Na visão jurídica, na visão historiadora e tal. E a partir do momento que você já tem um pouco do conhecimento da história, você já começa a puxar alguma coisa, né? A conversar de fato, a pedir a opinião dele, a perguntar a opinião do entrevistado, né? Enquanto no começo eu não sabia nem pra onde ir, né? Muito legal, cara, isso. Anos, né? Você começa a imaginar a história que ela tem, da época que ela tem. É inexplicável essa sensação. Todas são da época aqui? Mas algumas estão em processo de restauração, algumas já foram restauradas. Tá rolando um trabalho aí. Alô, Jet? É o Lucas, macho. Ei, Jet, eu tô aqui em Porangabuçu, no CT do Ceará. A gente veio fazer umas filmagens aqui, tu não quer dar um pulinho aqui não? O Jet é meu irmão, né? Foi uma das pessoas, né, que implantaram em mim esse sentimento de alvinegro, né? De torcedor alvinegro, torcedor do Ceará. Por isso que eu sempre falo que desde que eu me entendo por gente, eu sou torcedor do Ceará, né? Porque isso veio de casa, veio dele, né? Também, sempre acompanhou o futebol também. E ele me passou esse amor pelo Ceará, pelo clube. Eita, torcedor! Tirando foto aí, fazendo vídeo, história no Instagram. Olha, uma das principais influências aí, viu? Pra torcer Ceará, pra ser alvinegro. Diz ele, né? Mas que bom. Uma diferença do Lucas pra mim é que o Lucas é bem mais de estádio, né, do que eu, né? Então eu fui, obviamente que eu fui, mas eu não lembro de mim acompanhando os jogos como o Lucas acompanha. Mas eu me lembro de mim bem como um torcedor de rádio, né? E do Lucas tá por ali, né? Do Lucas tá perto e também daqueles momentos assim, né? De brincar, de jogar futebol com o irmão, né? Que é criança e tal. E aí você tá fazendo as referências, né? Aos jogadores da época, né? Que eram as estrelas do time, assim. Da gente brincar, de estar falando de Sérgio Alves, em outro momento mais à frente, né? Do Mota. Também. Daqui a gente partiu, a gente foi lá onde é hoje o IFCE, né? Sim. Por quê? Porque lá na época do pentacampeonato, da conquista do pentacampeonato, existia o Campo do Prado, né? Tinha esse nome porque lá era um local conhecido pelas corridas de cavalo, né? E antigamente alguns jogos aconteciam no passeio público, né? Depois passaram a acontecer também no Campo do Prado, e aí Gotardo foi um jogador do Ceará e um dos fundadores, né? Esteve presente desde o início do Ceará, desde o início da trajetória do clube, né? E também esteve presente no pentacampeonato, né? Em 1919. Quando você tem acesso aos documentos, às provas, ao físico mesmo que você vê, é que você tem ainda a maior certeza, né? Na verdade, a certeza já existia, mas é o que embasa tudo isso, né? É muito bacana pra mim, né? Quando tu fala que eu te incentivei, te estimulei a ser um torcedor desde o nascimento do Ceará, mas hoje também perceber, né, que tu sendo de uma geração mais nova que a minha, né, ter acesso a essa informação e poder compartilhar ela comigo, e também com toda a torcida alvinegra, né, me faz assim ter a certeza, né, de que o Ceará sempre vai ter assim uma história assim eterna, né, a partir dos seus torcedores, né, que estarão sempre aí para contar dessa história, né, e fazer com que outros mais venham a torcer pelo clube. Muito legal, muito bacana, assim, também não tinha acesso assim, a muitas dessas informações. É isso aí, somos pentacampeões, com certeza. Acho que uma mensagem para o torcedor em relação à história
é de que a história do Ceará ela faz jus àquilo que o clube possui no seu próprio hino, né? Que é um passado coberto de glórias, né? Fato esse que a gente pode comprovar em toda a história do time, né? Em toda a história do clube, que é recheada de títulos, conquistas e vitórias, né? Me chamo Lucas Machado, tenho 26 anos, sou torcedor do Vozão, alvinegro desde que fui gerado, e torço para esse time que é o único pentacampeão cearense.